8h14. Ciro Gomes, bom dia. Bom dia, Renato. Um abraço a vocês. Sei que abraçando você, estou abraçando assim praticamente a toda a nossa comunidade cearense. Opa. A partir de Fortaleza, graças ao seu prestígio, ao seu sucesso e ao respeito que você ganhou também. Muito obrigado. Eu já vou perguntando a você, o governo do Bolsonaro está completando 2 meses, perto de completar 2 meses. Qual é o balanço que você vem fazendo a partir de até ministro já foi fritado por ele, já saíram ministros? Que avaliação você faz do governo federal? Eu considero assustador. Eu não sou nenhum inocente, né? Eu conheço o Bolsonaro, fui colega dele, deputado federal, participei com ele dessa campanha, fui candidato a presidente enfim, acompanhei tudo que aconteceu, conheço a vida dele. E eu já sabia que ele tinha dificuldades muito graves. Ele não é um cara preparado, ele nunca administrou nenhuma bodega das pequenas, e não tem equipe, sempre foi um solitário na Câmara, não tem organicidade nenhuma, não consulta a universidade, enfim, não tem assessoria. Mas eu tinha me proposto, porque acho que o Brasil não aguenta mais essa política do quanto pior, melhor, eu tinha me proposto a ideia de que é um pouco comum nas democracias mais amadurecidas. Um candidato que perdeu deseja boa sorte ao que ganhou e se recolhe 100 dias, pelo menos, para dar ele o tempo de tomar pé das coisas, se assenhorear do governo, montar a equipe. Mesmo montar uma equipe, errar uma peça e trocar, isso não é nada demais. Entretanto, eu praticamente estou sendo obrigado a falar algumas coisas, porque são coisas que passam de qualquer limite. Nesse momento, eu estou gravissimamente preocupado com 2 questões. Uma é essa escalada bélica, essa escalada de uma possível guerra na fronteira do Brasil com a Venezuela. Repare, isso é uma ação articulada de fora para dentro, onde não há nenhum interesse do Brasil envolvido, nenhum, rigorosamente. Para quem conhece a vida, os americanos estão pinçando a Venezuela por 2 frentes, a Colômbia, ao mesmo tempo que o Brasil. Sendo que, como essa coisa, os serviços de inteligência já vinham levantando, o regime Maduro, que está muito decadente, não dá mais para defender, é um regime realmente... O regime Maduro, pelo menos os mais radicais, também querem essa guerra. Porque nada melhor para um governo que está decadente, se acabando, se desmilinguindo, do que inventar um inimigo de fora, que é natural que todo mundo aqui dentro se organize contra o invasor. Foi assim na ditadura argentina. A Argentina fez com as Malvinas, isso é muito comum, né? Então, repare, nesse momento, você tem essa frente no Brasil e o pretexto que os norte-americanos inventaram de uma ajuda humanitária chega a ser ridículo. Basta você ver o seguinte, o Haiti, que está muito mais perto da América do Norte, o povo passa fome, tem dificuldade de doenças tremendas, e terremoto, destruição de casa, milhões de pessoas na rua vivendo em condições precárias, crianças morrendo de fome, e eles não estão nem aí. Porque o Haiti não tem riquezas petrolíferas. Não tem petróleo. Então é exatamente isso. Então é uma guerra aqui que ninguém se ilude, é uma luta por petróleo que interessa aos norte-americanos, não interessa ao Brasil, que tem sobra de petróleo, e os 2 regimes onde os governos estão aceitando fazer esse jogo sujo para os americanos é o governo da Colômbia e o governo do Brasil. O grupo do Chile está se reunindo agora, exatamente. O Brasil vai enviar o vice-presidente. Isso, eu estou acompanhando tudo isso. Que tomada de posição é essa do Brasil? A minha posição, o Brasil errou lá atrás, já com o Michel Temer e os tucanos, né, a Luiz Nunes Ferreira, quando nós abandonamos a pretexto correto de criticar o regime Maduro. Volto a dizer, eu não estou aqui defendendo o regime do Maduro, que parece que tá mais do que Maduro, está podre, para usar aqui um trocadilho meio desagradável numa situação perigosa como essa. Mas o papel do Brasil nesse tipo de conflito, especialmente na nossa vizinhança, não é de tomar lado, é de mediar. O Brasil é tão forte, tão poderoso, basta que eu lhe diga que quando essa crise começou, nós tínhamos 5 bilhões de dólares de sobra no comércio deles conosco, ou seja, o Brasil só ganhava na relação com a Venezuela e passamos a perder. Resultado, de um tempo para cá, eu já tenho denunciado, se aproximaram da Venezuela e do regime Maduro a Rússia, inclusive com armamento, se aproximou a China, inclusive com armamento, e se aproximou ali a Turquia, inclusive com armamento. Só para você ter uma ideia, o brasileiro ter uma ideia, nesse instante há uma bateria de mísseis russos
apontados para a fronteira do Brasil com a Venezuela, em que qualquer nave americana ou brasileira militar que se decolar a partir de Manaus está no chão, derrubado por eles. É uma crise, realmente, que parece que o Brasil tomou Nós temos que desarmar essa bomba. Nós temos que desarmar essa bomba e essa é a minha primeira preocupação. Agora, veja bem, 50 dias o Caba já levou o Brasil a romper uma tradição de mais de um século sem qualquer conflito militar. Né? A última grande guerra que o Brasil se envolveu com a vizinhança foi com a Guerra do Paraguai, que nem sequer as aulas de história dão mais, e que foi também a serviço porco da Inglaterra naquela época. O outro problema é a Previdência. É sobre isso que então, a gente... são essas duas coisas que estão me obrigando a falar mais cedo do que eu queria. Né? A preocupação exatamente da população, do trabalhador, é com a reforma da Previdência. Na sua visão, ela chega realmente a nos prejudicar? Prejudica gravemente, por algumas razões práticas. Vamos lá, de trás para diante. O benefício de prestação continuada que um senhor ou uma senhora, idosos, doentes, desempregados, incapazes de trabalhar, hoje equivale ao salário mínimo. Não é grandes coisas, mas R$ 998. Eles estão reduzindo isso para R$ 400 e para R$ 600. Dinheiro que não dá sequer para comprar os remédios de quem está com essa dificuldade. Isso aí já é um crime intolerável. Mas baixa de 65 anos para 60 esse benefício, né? Sim, baixa, mas diminui o valor. Sim, sim. Né? Baixa e progressivamente aumentaria até 70. Essa é a proposta, eu só estou lembrando. Sim, tudo bem, mas de 70 anos para cima o Caba já morreu. A expectativa de vida no Maranhão é de 66 anos. Né? Só para a gente ter uma ideia. Só para orientar o ouvinte, essa voz que vocês ouviram é do Vanfio. Está chegando aqui, bom dia para ele. Bom dia a todos. E você continua, pode mandar suas perguntas, que o nosso Ciro vai ficar aqui também durante os próximos breaks para responder também a sua indagação. Então, outra coisa que eu critico é a redução abrupta, sem transição, da idade mínima. E olhando o Brasil apenas por um corte, macho-fêmea, né? Homem e mulher. E o Brasil não é assim. Vamos lá, será que é razoável um trabalhador rural do Ceará, né, que sai 5 horas da manhã, 4h30 da manhã com a enxada ou com a foice nas costas para enfrentar a macambira, para enfrentar o mufumbo, para fazer a coivara, etc., receber o mesmo tempo de aposentadoria de um cabra que trabalha de gravata na Avenida Paulista? As diferenças regionais não foram levadas em conta? Não se levaram em conta profissões, não se levaram em conta diferenças regionais e algumas categorias profissionais. Por exemplo, um professor hoje, pela reforma do seu Michel Temer, tem que pagar 40 anos a Previdência e ter a idade mínima de 60 para poder se aposentar na coisa. Isso significa que eles vão aumentar 7 anos no prazo que tem hoje, assim do dia para a noite. Ora, a atividade do magistério é uma atividade extremamente desgastante, especialmente no modelo de aula que nós temos, em que o professor fala durante 40 minutos, 45 minutos, dada a falta de outras condições de pedagogia. Depois, o grande defeito, para mim, o mais grave de todos, que reconheço a necessidade da gente pôr em debate a Previdência, é a manutenção rigorosa de todos os privilégios dos grandes. Tirante político, que já tinham feito a reforma, o povão acha que político se aposenta com 8 anos, não sei o que e tal, e eu falo com uma certa moral, porque eu tinha direito à pensão de ex-deputado, pensão de ex-prefeito, pensão de ex-governador aos 36 anos. Nunca aceitei receber nenhuma dessas, porque considero uma vergonha, uma imoralidade, mas isso pelo menos hoje me dá moral aos meus 61 anos de idade, para mostrar esses privilégios. Então vamos lá. Mas esses privilégios existem, né? Hoje alguns já foram revogados. Por exemplo, não existe mais esse negócio de político se aposentar com 8 anos. A internet está cheia disso. Hoje não existe mais isso, né? As carteiras de previdência já fizeram e tal, mas também não estão no teto da Previdência. Essa reforma agora pretende que no futuro, e com uma transição bem lenta, os políticos também venham para o teto da Previdência, que é R$ 5.800. Mas vamos lá, os militares. Os militares, tirante as polícias, estou falando dos militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles são uma atividade peculiar.
Está aí agora uma garotada na fronteira com a Venezuela. Se um provocador do serviço de inteligência americano soltar um traque lá e dizer que foi o venezuelano, lá se vai correr uma mão de bala, morre um garoto inocente. Portanto, é um trabalho diferente. Mas ainda que seja diferente, vamos lá. A Previdência Social dos militares arrecada 3 bilhões de reais por ano e gasta 47. Então tem 44 bilhões de reais de buraco. Esse aqui é o maior buraco da Previdência Social. Aí quando você vai olhar, 90% dos militares brasileiros se reformam com menos de 55 anos. Não é? O Brasil é talvez o único país do mundo, proporcionalmente, tem 500 generais na reserva. Então, ninguém mexeu nisso. Depois você pega o seguinte, o salário do aposentado da vida real, um radialista, um agricultor, um comerciante, um industriário, né? O salário do médio do INSS, R$ 1.240. O salário de quem se aposentou, que são poucos, né, com tempo de serviço, R$ 1.970, a média. O salário de um burocrata do Legislativo, meu irmão, R$ 28 mil. Servidor do Legislativo. Isso, do Legislativo. Incluindo os políticos, né? E do Judiciário, lá se vai mais R$ 20 mil. Não mexeram nisso. E esses privilégios oneram a Previdência. Violenta e pesadamente, para além de dar mau exemplo. Como é que eu vou pedir para cortar a pensão ou o benefício de prestação continuada de um pobre, idoso, doente, de um salário mínimo para R$ 400, deixando sem mexer esses privilégios? O povo não entende isso e tem razão de não entender. Eu vou pedir a primeira pergunta do ouvinte, você faz e eu respondo na volta, Daniela. Então vamos abrir espaço para os nossos ouvintes. O Laércio Nobre de Pentecoste pergunta, gostaria de saber do ministro Ciro Gomes, o que foi mais decisivo para a eleição do presidente Bolsonaro? O incidente da facada ou a falta de uma coalização de esquerda que pudesse combater esses extremistas? Gostaria de saber se o que foi mais decisivo para a eleição de Bolsonaro? O incidente da facada ou a falta de uma coalização da esquerda que pudesse combater esses extremismos? Foi a falta de uma coesão do campo da centro-esquerda, a principal razão. E a facada, né, introduziu... mas agora nós não temos risco, nós precisamos agora medir isso, fazer isso acontecer, para a gente entender e ajudar o povo brasileiro a entender. Repare, a força mais grave, a força mais importante na política brasileira hoje, e eu não gosto disso, eu apenas constato, um médico quando vê um câncer, ele não gosta de ver o câncer, ele apenas examina e vê o câncer, e tem que dizer, e é isso que eu estou fazendo, é o antipetismo. Aqui no Ceará, aqui no Nordeste, a gente não vê isso, porque aqui o benefício do tempo do Lula foi muito mais relevante relativamente do que por aí afora. E o exemplo prático é o seguinte, o salário mínimo melhorou muito de valor. Lá em São Paulo, só 4 em cada 10, 3 em cada 10 trabalhadores ganham salário mínimo, aqui 7 em cada 10. Então aqui a gente viu mais de perto como foi bom, né, na época o governo Lula. E a gente tende a esquecer o desastre que foi o governo Dilma, os dois do PT. A Dilma quebrou o Brasil, né, o desemprego com a Dilma começou 4% e entregou com 14%. Mas o que acontece lá para baixo? Que é onde eu ando o Brasil todo. 75% do sul brasileiro é anti-PT. O Haddad, que foi prefeito de São Paulo, tirou 32% em São Paulo, agora nessa eleição, e o Bolsonaro tirou 68%. E aí não dá para a gente, porque o PT não quer fazer autocrítica, não dá para a gente fazer de conta que isso não aconteceu e passar a chamar 68% do eleitorado do Rio de Janeiro, do Minas Gerais, de São Paulo, de fascista. Esse é um governo, não é fascista, isso não é um povo fascista, isso é um povo anti-PT, e anti-PT por algumas razões, duas as mais graves. A primeira, a gravíssima reversão, né, do padrão de renda que o Lula deixou para o padrão de renda que a Dilma destruiu. Todo mundo sentiu aquelas manifestações de 2013, eles não leram, e de lá para cá eles estão errando o tempo inteiro porque não estão entendendo que o povo brasileiro se sentiu enganado, né? O salário mínimo relativamente passou de 76 para $320 com Lula, com a Dilma caiu para 200.
o equivalente a dólar para a gente saber um preço fixo aí, né? Os combustíveis passaram a subir loucamente. A Dilma nomeou o Levi, que é um cara do lado da direita lá, que agora está com o Bolsonaro. Então esse é um monte de esculhambação. Esse é um lado, e o outro lado é a corrupção generalizada. Tudo bem, vamos fazer essa grande luta aí pelo Lula, não sei o que e tal, mas, meu irmão, o Palocci foi ministro do Lula, da Economia, mandou e desmandou no Brasil 8 anos. E era o braço direito do governo Dilma. Hoje está preso, réu confesso, com 100 milhões de reais roubados do governo e do povo brasileiro. Os tesoureiros do PT, todos estão presos. O Eduardo Cunha, do PMDB, na mesma operação, está preso também. Aí vamos fazer de conta que isso não aconteceu? Pronto, é a mesma coisa que faz o avestruz. Lá se vê o perigo, em vez dele correr, mete a cabeça no chão e faz de conta que não, porque não está mais vendo o perigo passou. O perigo está aí. Ainda sobre essas denúncias, a crise, por exemplo, envolvendo o filho do presidente, o senhor acha que vem a conturbar ainda mais o desdobramento? Sem nenhuma dúvida, porque no presidencialismo, Nonato, o presidencialismo tem uma síndrome. A síndrome é o seguinte: o povo não é propriamente consciente das tramas da economia. O povo sente na pele, né, a humilhação do desemprego, o medo da violência, o maltrato no posto de saúde, e enfim, e ele de tempos em tempos já não acredita mais na política, de tempos em tempos ele precisa subverter toda a sua inteligência e fazer uma aposta emocional em alguém. Dessa vez foi no Bolsonaro, mas isso é uma aposta pouco crítica, e o Bolsonaro cuidou de surfar nisso. Quem quiser, entra aí no Google, você está no Facebook, quando acabar, agora não, vamos conversar aqui, né? Vocês entram aí e vê o Bolsonaro dizendo 50 vezes durante esta campanha que botar a idade mínima para homem de 65 anos é um crime. É verdade. É um crime. Ele não diz outras palavras, não. Ele fala é crime, é uma irresponsabilidade, é um crime. Ou seja, o cara se elegeu mentindo. Resultado, chega lá, bota a bunda na cadeira, com licença aqui da má expressão, desemprego, 14 milhões de pessoas. Nome no SPC, 63 milhões de pessoas. Violência, 63.800 homicídios nos últimos 12 meses, um bocado aqui em Fortaleza. Mulheres, oficialmente, 40 mil vítimas, estupros. Todo mundo especialista diz que isso é muito mais porque as mulheres têm medo, vergonha de se notificar, porque são maltratadas nas delegacias e tal. Isso aqui que é o problema do nosso povo. Aí o cabo fica lá, confusão com a Venezuela, confusão com não sei o quê, confusão com o Bebiano. 50 dias, cara. 50 dias. Aí vai lá, pega o filho que está enrolado até o gogó. Porque essas coisas, a política, a gente sabe, quando a gente está na política, a gente não pode ser uma pessoa melindrosa como qualquer pessoa normal pode ser. Na política, você entra, você já está sob suspeita. Para o nosso povo, todo político é ladrão, até prova em contrário. Funciona o inverso, né? O cidadão normal, ele é honesto até que você prove o contrário. O político, de tanto mau exemplo, na cabeça sábia do nosso povo, embora tenha muita injustiça, todo político é ladrão, mentiroso, promete tudo quando está precisando de voto, vai-se embora, não sei o que e tal. Porém, ele separa, né? Um Tasso Gereissati, não, peraí, esse eu posso gostar, não posso gostar, mas de ladrão eu não posso chamar, porque é um homem honrado, tá aí a vida inteira, nunca se ouviu falar nada de mal feito. Eu, graças a Deus, também passa aqui, passa acolá, bocão, fala muito, não sei o que e tal, agressivo, tudo bem. Mas não tem esse negócio de pegar na minha mulher, quer dizer, não. O Bolsonaro está sob prova. Como é que a gente faz um político honesto? Por exemplo, lá em 1840, a Folha de São Paulo disse: Ciro Gomes vive acima das suas posses. Não me chamou de ladrão nem nada, mas botou ali uma suspeita. Na mesma noite, eu chamei meu contador, mandei ele levantar tudo que eu ganhei, né? Durante 10 anos, tudo que eu gastei atualizado durante 10 anos, o que é que eu guardei e onde é que eu botei. Aí a Folha publicou e no dia seguinte disse: especialistas consultados pela Folha afirmam que o ex-ministro pode ter razão. Pronto, está guardado lá. O que é que esse Flávio Bolsonaro fez? Fugiu de declarar das convocações do coisa, tentou na justiça. Escondeu o Queiroz. Sumiram com o Queiroz, sumiram com as coisas, e ele está ligado também a esse negócio de coisa. Então não tem conversa. Nos 100 dias, eu, Ciro Gomes, já vou anunciar aqui, vou fazer uma representação oficial. Porque o seu Moro
que era a chibata moral da nação, é o homem que bota todo mundo na cadeia, é o homem que faz, que acontece, vaza a conversa da presidente da República, que nos Estados Unidos é crime, até dependendo do assunto, para pena de morte. Ele agora está calado. Vou fazer uma representação sob pena de prevaricação, que eles vão ter que explicar de onde veio o dinheiro do seu Flávio Bolsonaro, vão explicar de onde foi que veio o cheque que o seu Queiroz passou para a primeira-dama, e o seu Bolsonaro disse que foi um empréstimo. Então eu quero saber que dia foi a TED, né, a transferência bancária, o que foi o DOC, ou que foi o cheque, ou que foi o dinheiro em espécie e de onde veio. Essa representação vai ser feita, hein? Vai ser feita nos 100 dias, eu estou me aguentando aí. Isso, mas aí fica os repórteres chamando a gente, que a gente faz. Não, só uma pergunta, Nonato, sobre a Previdência ainda, só puxando aqui de novo, já que... Esse é o grande assunto que está angustiando o nosso povo. 50 dias, já fez aí um retrato, né? Só que o que a gente percebe, foi para discussão no Congresso Nacional, deve ter alterações, e a gente percebe que parte da base governista não concorda com 100% do projeto entregue, e a oposição, naturalmente, também não concorda com outra parte. Dá para ver, no seu entendimento, um denominador comum que possa aprovar algo substancial? Eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso. Há uns 2 meses atrás, o Bolsonaro, consultado lá e tal, pediu para o meu assessor, eu estou dizendo que o Bolsonaro, eu conheço ele de longa data, fomos colegas, etc. e tal. Então ele procurou o Mauro Filho, que coordenou minha campanha, e nós temos uma proposta muito profundamente estudada, que protege essas coisas todas, foi desenvolvida com todos os técnicos do Brasil, e eu apresentei essa proposta. É um assunto muito difícil, ninguém prestou muita atenção e tal, mas o fato é que a nossa proposta tem uns números, tem uma transição, preserva os direitos adquiridos e tal, e resolve o problema. E o Mauro esteve aqui há 15 dias atrás, exatamente explicando. Recebido pelo ministro. Então, eles chamaram, o Mauro me perguntou, eu vou? Eu digo, vá, porque o que pega é catapora, né? Nossas ideias pertencem ao Brasil e há um problema na Previdência. Vamos conversar sério aqui com o nosso ouvinte, né? Veja bem, o Brasil adota um sistema que se chama de... Tem um tempinho, não tem? Tem um sistema que se chama de repartição. O que é esse sistema de repartição? É o trabalhador jovem ocupado hoje, financia o aposentado que não está mais podendo trabalhar hoje. Esse regime, ele funciona se tiver 2 coisas acontecendo antes. Primeiro, a sociedade tem que ser, por média, muito jovem. E segundo, o mercado de trabalho tem que ser muito pleno e formal. Por quê? Porque a grande ferramenta de financiamento é a relação de trabalho, a carteira assinada. O que está acontecendo com o Brasil? Nossa demografia, ou seja, o perfil da nossa população, está envelhecendo como nenhum país na história do mundo. Porque essa crise vem se arrastando desde os anos 80, então as famílias estão com medo de ter filho. E hoje o Brasil está tendo 1,5 filho por casal, ou seja, nós vamos já começar a diminuir a população, ou seja, vamos ficar velho antes de termos resolvido a nossa equação estratégica de desenvolvimento. E isso tudo é um problema da Europa, 1 milênio depois, né? Nós estamos aqui menos de meio século, nós estamos indo para essa situação. Então, por esse caminho, nós tínhamos 6 brasileiros ocupados trabalhando 30 anos atrás para financiar um aposento, e a expectativa de vida, ou seja, na média, quanto o brasileiro vivia 30, 40 anos atrás? 60 anos. Hoje nós temos 1,5 trabalhador ocupado para financiar um aposentado com 73 anos de idade. Então, essa conta não fecha. Isso daí, então, anuncia que a Previdência, em algum momento, vai ficar insustentável. Segundo, o Brasil, por conta dessa crise profunda, que é a pior crise da história moderna do Brasil, nós estamos hoje, volto a dizer, com 14 milhões de desempregados e mais 27 milhões de brasileiros empurrados para viver de bico, correndo do rapa nas ruas das grandes cidades, culhambando o comércio, destruindo, como está aí a Zé Avelino versus a Monsenhor Tabosa e tal, porque o povo querendo se virar, começa a viver de bico e começa a sofrer todo tipo de humilhação, e já são 27 milhões de brasileiros nessa condição. Qual é a característica do desempregado mais do trabalhador informal? Não contribuem para a Previdência. E por algum momento eles vão entrar para ser beneficiados, ou pelo auxílio-desemprego, ou pelo LOAS, ou pelo auxílio-presídio, algum buraco
Ele entra sem se falar na Seguridade Social lato sensu, que é o SUS gratuito, como tem que continuar sendo. Portanto, esse regime quebrou. Só que ele não quebrou hoje. Ele vem quebrando há 20 anos. E os políticos empurram para cá, empurram para lá, empurram para cá, faz um puxadinho para cá, faz um puxadinho para lá. Resultado, nós inventamos uma cesta de dinheiro de vários lugares para ir quebrando o galho e financiando esse buraco que já apareceu faz uns 20 anos. Então criamos o PIS, o COFINS, aumentamos a contribuição patronal, aumentamos a contribuição dos trabalhadores, o governo passou a ter que cobrar, aumentamos a contribuição do servidor público, tem as receitas de loteria, tem a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, juntando todas essas cestas de dinheiro que foram sendo criadas ao longo do tempo, a Previdência tem um buraco pequeno hoje. Não é do tamanho que o governo está dizendo. O governo está dizendo que o buraco é de 180 bilhões e o buraco é de 50. Mas com potencial de... Agora, com potencial de aumentar, mas agora já está grande. Por quê? Porque o governo, que tem problema em outras áreas, especialmente no excesso de dívida pública, dos juros absurdos para os banqueiros ganharem dinheiro, o governo inventou um negócio, e já foi o Lula, já foi a Dilma, e agora o Michel Temer, e agora o Bolsonaro. Não muda nada. Eles inventaram um negócio que eles chamam de DRU. Eles falam essas coisas para o povo não entender. Mas o que é a DRU? É uma lei que desvincula as receitas da União, ou seja, dessa montanha de dinheiro que foi criada por lei para financiar a Previdência, eles estão capando um terço e jogando pela DRU no saco sem fundo da dívida. Aí o buraco passa já agora para 180 bilhões. Tá certo? Então é preciso dar clareza e transparência nesses números, porque o problema aqui é da Previdência, mas só 50. 130 é problema do resto do governo. E aí você tem que resolver isso com outra reforma, que é a tributária. Não dá para fazer separado. E eles fizeram separado. Eu vou fazer um intervalinho aqui, para já deixo no ar também uma pergunta. A preço de hoje, a reforma passa? Daqui a pouco. Vocês acompanham já a resposta. E de volta aqui com o Ciro Gomes, para falar exatamente ainda sobre a Previdência Social, a reforma, se a preço de hoje tem possibilidade de passar no Congresso, e tem pergunta do ouvinte ligado ao assunto também. Tem. O Marcos Castro pergunta, ministro, os novos trabalhadores que vão iniciar a contribuir com a nova presidência, caso aprovada, terão vantagens ou desvantagens com a capitalização? E mais uma pergunta, por que o PDT não apresenta proposições, emendas ao projeto da reforma da Previdência? Apenas apontar os problemas é cômodo. E as soluções? Acabou de falar, né? Mas vou repetir, não faz mal nenhum, porque é um assunto árido, as pessoas não prestam atenção. Na campanha política que recém se encerrou, nós estamos há 50 dias só da posse do presidente, eu fiz questão de apresentar uma proposta que está no nosso site. Não é? Então, e essa proposta já foi apresentada a pedido do governo Bolsonaro, já foi apresentada em Brasília ao Paulo Guedes, foi apresentada ao secretário Paulo Marinho da Previdência Social, mas o Paulo Guedes é que supervisionou a conversa. Hein? Paulo Guedes é bom? Pessoalmente é uma boa pessoa, nós somos amigos há mais de 30 anos, mas o Paulo Guedes é um cara ultraconservador, não conhece o Brasil e parou de ler, né, pelo menos a partir de 2000. Porque a crise de 2008 demonstrou a insustentabilidade desse modelo que ele está querendo implantar. São coisas práticas. Por exemplo, a dívida pública brasileira está em 5 trilhões e 400 bilhões de reais. E ele fala em privatizar tudo. Ao privatizar tudo, a gente adquiriria 500 bilhões de reais. E a proposta, eu estou interrompendo aqui. Sim, mas não faz mal que eu volte. Do ouvinte, né, claro. A proposta do PDT, foi aceita algum tópico dela? Não foi aceita, por isso, enfim, mas nós vamos continuar, porque eu acho, aí assim são as malícias de quem tem experiência. Eu acho que eles mandaram essa proposta selvagem desse jeito para ter uma margem para negociar, porque se eles mandam já num ponto mais equilibrado, a turma vai negociar mais para dentro, eu acho. Estão prometendo que essa coisa dos militares vai vir e tal, e nós vamos pressionar, e nós ganhamos um compromisso da direção da Câmara de que não vai haver pressa. Então nós no mínimo temos até maio a palavra dada para
apresentar emendas, corrigir, nós vamos fazer isso, etc, etc, etc. Negociar... Do jeito que está, Nonato, eu, com a minha experiência, afirmo a você, não passa. Se negociar significa pressionar por privilégios individuais? Não, eu, por exemplo... Estou dizendo a categoria... Haverá. Já está demonstrando isso. Veja bem, tem uma pegadinha lá dentro, porque são 66 páginas. A negada diz assim, dê sua opinião sobre a Previdência, já assim, meia hora depois que eu me apresentou. Eu disse, meu irmão, peraí um pouquinho, deixa eu estudar. São 66 páginas, é um livrinho dos pequenos, mas é um livro. E tá cheio de pegadinha. Por exemplo, tem uma pegadinha lá, essa é pura molecagem, que desconstitucionaliza, ou seja, tira da Constituição a idade máxima da judicatura dos juízes, traz para a lei complementar, o que significa dizer que ao invés de precisar de 308 votos, o governo vai precisar só de 250. Né? Diminui 70, 60 votos aí, e pode com isso diminuir a idade dos juízes dos tribunais superiores de 75 para 70 anos. O que acontece? O Bolsonaro com isso bota para fora 6 ministros do Supremo Tribunal Federal e nomeia 6 ministros, que simplesmente é a maioria. Isso não tem nada a ver com Previdência, isso tem a ver com um golpe, uma pegadinha, para que o Bolsonaro avance e faça o controle do judiciário, que ele teme que atrapalhe a sua investida contra os direitos da população brasileira. Ministro, tem mais uma pergunta aqui Sim, senhora. Perguntando se o senhor acha que a gente já vive o regime militar sem ser decretado por conta de vários números de militares no poder. Não. Nós temos hoje mais generais, oficiais generais no Ministério, no primeiro escalão, do que tivemos com Geisel, com Médici e com Figueiredo. Mas nós estamos no regime civil. Não é? São os militares que aceitam a regra de entrar nas eleições, se filiar a partido, são cidadãos comuns, respeitáveis, iguais a quaisquer outros. Portanto, é um exagero de retórica afirmar que nós estamos num regime militar. Nós estamos num regime de leis ainda, nós estamos num regime de civis, não é? Porque o militar, quando bota o pijama, vira um civil. Né? E eles podem ser qualquer coisa. E aqui para nós, com todo o desmantelo, eu ainda estou dando graças a Deus, porque com esses filhos malucos, com esses ministros que vê Jesus, a falta de humildade é grande, vê Jesus numa goiabeira, né? Com outro que frauda mapa para fazer ganho para mineradora. O que está ainda dando esperança de que a coisa não entre numa confusão geral ainda é esse núcleo militar. Como é que você vê o Mourão? Corre risco? O vice-presidente. A minha opinião sobre o Mourão não mudou, é um jumento de carga. Eu apenas vou trocar essa expressão porque ele agora não é um candidato, é o vice-presidente do Brasil e eu devo a ele esse respeito pelo cargo. Mas ele é tão pouco respeitável, sob o ponto de vista dos meus padrões, que ele está flagrante e precocemente escalando o golpe contra o Bolsonaro. O homem, de repente, que vivia a denunciar as deformações da formação étnica brasileira, que a preguiça nossa vem dos negros, dos índios, que a nossa incapacidade de cumprir regra vem dos negros, tudo preconceito grosseiro, vomitando essas formações fascistóides dele, ele acaba... Né, agora, todo dia está dando declaração simpática e tal. O que ele está querendo? Ele está vendo a deterioração acelerada do governo Bolsonaro e está querendo se legitimar como alternativa. Há 50 dias, isso é uma falta de lealdade. Isso é falta de compromisso com as regras do jogo. Isso está se botando, né, como a gente chama lá em Sobral, está se botando, está se oferecendo. E aí veja bem uma coisa com muita clareza. Vamos lá no concreto. Este governo, entulhado de militares, entregou vergonhosamente a Embraer para os americanos. Esta chaga, esta vergonha, esta mancha vai manchar para sempre o Exército de Caxias. As forças aéreas do brigadeiro Eduardo Gomes, né, a Marinha de tanto luxo. Como é que se entrega uma companhia como a Embraer para ser fechada pelos norte-americanos numa área crítica em que o Brasil tinha protagonismo global? Como é que você vê também fechamento de grandes fábricas como a Ford? Nesse momento aprofunda ainda mais a crise? Donato, nos últimos 3 anos do desmantelo do governo Dilma, é só a gente botar a mão na cabeça que a petezada se zanga comigo e tal, mas ou a gente olha o problema como ele é, ou a gente não vai entender nada e não vai ter solução. Do desmantelo do governo Dilma, com Temer para cá, são 3 anos, o Brasil fechou 13 mil indústrias.
13 mil. E agora nós estamos ouvindo falar na Ford fechando e botando 3 mil pessoas para fora no ABC. Aqui na Bahia, em Camaçari, está botando mais 2.400 para fora. E vem aí a General Motors. Por quê? Porque a indústria brasileira está operando com 1/3 da capacidade dela parada. E você até aguenta 1 ano, 2 anos, mas 3 anos, 4 anos, não aguenta. Então a desindustrialização que eu falei tanto na campanha não vai ser revertida com esse papo furado dessa gente. Porque eles não entenderam, os capitalistas brasileiros, que o capitalismo moderno funciona com o consumo de massa. E o consumo de massa supõe renda. Então o que eles estão fazendo? Desemprego aberto, reforma da Previdência que contrai renda, reforma trabalhista que destruiu milhões de empregos a proposta, a pretexto de criar. Você está diminuindo drasticamente a capacidade de consumo do povo, que não consumindo, o comércio quebra. 220 mil lojas foram fechadas nos últimos 3 anos. Tinham subsídios para essas montadoras, por exemplo, para tentar... Mas esses subsídios continuam. Eles quebraram, foi na constância do subsídio, que é o pior de tudo. Transformaram tudo isso em lucros e dividendos, mandaram para o exterior, não foi o Bolsonaro, foi a Dilma. Foi a Dilma. Mandaram para o exterior, acabaram de roer o osso, agora vão fechar. Tem pergunta de ouvinte, vai. De ouvinte? Só para lembrar, o Bolsonaro não caçou subsídio nenhum até agora. Eu caçaria imediatamente. Se eu assumisse o governo, no primeiro dia, eu tinha dito já de onde é que eu ia tirar 70, 80 bilhões para resolver o déficit. Era em cima das renúncias fiscais. Daniela. Ministro, mais uma pergunta de ouvinte. Chamar um negro de capitão do mato não é preconceito? Claro que não. Você vai recorrer da Claro que vou. Repare, vamos explicar para as pessoas. Esse garoto, lá em São Paulo, é negro e assumiu um mandato falando em negritude, né? E aí eu assumi o mandato, a primeira lei que ele propôs foi o fim das cotas para os negros nas escolas de São Paulo. A segunda lei foi acabar com o Dia da Consciência Negra. Portanto, esse é um negro traidor da negritude. E quem era o negro traidor da negritude na história brasileira? Esse é o problema, é que eu sei ler, né? Fiz um primário bem feito, graças aos meus professores aqui do Ceará. Era o capitão do mato. O que era o capitão do mato? Era um escravo submetido à humilhação do patrão, que aderia a essa humilhação e se prestava ao serviço de capitanear escravos. De matar escravos, de açoitar escravos, de humilhar escravos, etc, etc. Nada mais perfeita metáfora do que chamar o senhor, não sei das quantas aí, que eu não quero mais nem sequer dizer o nome. Eu vou citar de só capitão do mato. Só para dar o repórter, lógico. Fernando Holliday, que é lá de São Paulo. Picareta, rapaz, picareta. E assim, eu tô acostumado. Aí em São Paulo, o que é que eles fazem? Eles manipulam a distribuição para pegar juízes reacionários, desonestos. E invariavelmente, se for em São Paulo, outro dia eu disse que o Serra não gostava de pobre. Isso é uma crítica política absolutamente legítima, né? O cara que tem milhões de dólares na conta na Suíça, corrupto. Aí eu disse isso, me condenaram também. Aí eu disse que o Eduardo Cunha era ladrão, quiseram me condenar também. Agora eu estou aqui falando livremente e o Eduardo Cunha está na cadeia, o Serra sumiu. Enfim, esse holidayzinho vai sumir também. O senhor falou ainda há pouco, Previdência é uma das questões que nesse momento mais estão preocupando o nosso povo. O nosso povo. Segurança também, e é o nosso próximo assunto depois do intervalo, falando também da problemática aqui do Ceará. São 10 em ponto. Vou encerrar as emissoras do interior, porque elas têm compromisso, mas pode deixar uma mensagem aí para o interior, aproveite. Forte abraço, que graças a Deus está o inverno tomando chegada. Melhor para o Ceará do que um bom governo é um bom inverno, e eu peço a Deus que abençoe nosso Ceará, porque com chuva a gente vai se virar. E acreditem, nosso Ceará hoje é um estado respeitado no Brasil inteiro, graças à nossa unidade, à nossa coesão política, à força com que nós estamos enfrentando esses desafios todos. Forte abraço, irmão, é sempre uma saudade grande e é sempre uma oportunidade grande de eu manifestar de novo a minha gratidão a todos e a cada uma e a cada um dos cearenses. Obrigado a vocês do Cariri, de Crateús, Iguatu, Limoeiro, Xeramobim, Sobral, de todas as cidades que nos acompanham até aqui, mas podem também continuar no próximo bloco a entrevista aqui com o Ciro, através do Facebook. Você ouve Tribuna Band News FM. 101,7 Fortaleza. Tribuna
Tribuna Band News FM Fortaleza. Zé Restou Bar, almoço executivo com entrada, corte, acompanhamento e café a partir de R$ 29,00. Zé Restou Bar, República da Armênia 1311. Um grande emprego. Parabéns, você foi contratada. Um excelente salário. Você merece muito esse aumento. Uma carreira de sucesso. A promoção só podia ser sua. Sonhar não custa nada e realizar o sonho custa muito pouco. Vestibular FATEM 2019.1. Mais de 15 cursos com bolsas de 60%. Faça já a sua inscrição ou ingresse com sua nota no Enem. FATEM 3299-2829. Acontece na FIEC. Estão abertas até o dia 28 de fevereiro as inscrições para o edital FINEP Startup, segunda rodada. Programa de investimentos em startups inovadoras. O programa objetiva apoiar a inovação em empresas nascentes e intensivas em conhecimentos através do aporte de recursos financeiros. Os interessados podem contar com a ajuda do Instituto Senai de Tecnologia em Eletrometal Mecânica na elaboração do projeto. Fale conosco pelo telefone 85-3293-5055. Acontece na FIEC. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 10h02 em Fortaleza. Vou pegar um bloquinho de perguntas aqui relacionadas dos ouvintes para que a gente possa realmente dar conta. Vamos lá. Vamos lá. Tem pergunta de ouvinte aqui, deixa eu procurar, porque são muitas perguntas, então deixa eu subir aqui. Então, enquanto isso, faça a sua. Segurança, né? Que deixou a deixa da segurança. Da segurança. O Moro foi bacana, hein? O Moro foi bacana. O Moro foi bacana com o Ceará dessa vez. E assim, eu procuro ser honesto e eu fico feliz porque é a única saída. Porque eu dizia o tempo todo, já para o Cid e para o governador Camilo, olha, a política está errada. Não é? A gente não precisa ficar achando que está tudo certo e tal, e nosso papel é sentir as coisas e tal. E hoje a política está errada. Mas não está errada porque tem um manual de fazer certo e o cabo vai lá e faz tudo errado. Não. O que aconteceu com o Cid? Aumentaram muito as prisões, com Ronda do Quarteirão, essas coisas todas. E aumentou muito a economia do Ceará. Resultado, nós viramos um destino dessas facções criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por conta de narcotráfico, por conta de lavagem de dinheiro, turismo, essas coisas todas e tal. O resultado é que eles toda semana morriam 2, 3 dentro dos presídios, as facções se matando. E aquilo pegava mal, Donato Albuquerque. Mais uma vez, dentro do presídio, uma carnificina, 4 pessoas corretamente, né? E o que eles resolveram fazer? Vou contar agora, né? Resolveram apartar as facções dentro dos presídios. Aí levar a facção dos abestados para um canto, a facção dos canalhas para o outro, a facção dos imbecis para o outro, a facção dos viadinhos para o outro e tal, né? Levaram tudinho separado. O resultado, cada presídio no Ceará foi transformado num castelo da facção, que dá de dentro, mandava e desmandava, mata aqui, mata acolá, aquele território acolá, o presidente Vargas agora não sei o que, papapá, e o PC, o Planalto PC e tal. E eu, desde quando eu vi isso acontecer, tem que partir para cima, tem que partir para cima, tem que partir para cima. Não é que eu seja melhor do que ninguém, não. É porque eu estudo as experiências internacionais e tal. Foi assim que os americanos fizeram com as facções que eles tiveram lá também. E o Camilo resolveu bancar. E corremos o risco, nosso povo pagou aí um momento de coisa, mas nenhum civil foi ferido, nenhum policial morreu. 61 chefes do narcotráfico dessas facções foram transferidos daqui, 377 foram presos, estão respondendo. O judiciário foi severo, o Ministério Público foi severo, o Ceará mostrou força, coesão, a oposição está de parabéns porque percebeu, né, o momento grave de ruptura que nós estávamos passando. Todo mundo ajudou e o fato é que o limão virou uma limonada, né? Nós chegamos a comemorar, se eu posso dizer assim, pela primeira vez um dia, já voltou, né, naturalmente, mas um dia, 10 anos depois, sem homicídio, porque na esteira de limpar essa área, a polícia bateu um bolão. Quando a Polícia Civil desmantelou por investigação, por inteligência, aquele depósito de dinamite, aquilo ali tinha a força de botar Fortaleza pelos ares.
Não era um negócio dessas bombinhas que soltaram naquilo ali, era dinamite de demolição e de pedreira. Então, nós vencemos a parada, agora o preço disso é a eterna vigilância. Daniela, as perguntas dos ouvintes. As perguntas dos ouvintes. Se todos os tesoureiros do PT foram presos por receber dinheiro das empreiteiras, por que os tesoureiros dos partidos também não foram presos? Existe tratamento diferenciado em relação ao PT? Eu acho que em parte sim. Não, eu acho que em parte sim, é flagrante, não dá para negar que o PT tem sido tratado de forma diferente pelo judiciário brasileiro. Eu sempre condenei isso, não é? Eu já reagi pesadamente no dia da condução coercitiva do Lula. Eu dei uma declaração muito forte, fui mal entendida, dizendo que se eu fosse inocente e o Moro mandasse uma turma me pegar, eu inocente, eu recebia a turma dele na bala. E isso eu digo porque qualquer do povo tem direito a isso. O juiz e a polícia só pode mandar buscar quem tem culpa. E a culpa não se forma antes, só se forma depois do julgamento. E a condução coercitiva, sou professor de direito, só pode ser feita se o cara chamado naturalmente não comparecer por mais de uma vez. Aí sim dá-se a condução coercitiva. Mas para tudo que eu fiz ajudando o PT não adianta nada, né? Não adianta nada porque eles me escolheram como seu principal adversário e eu estou topando porque o Brasil está acima de nós todos e nós precisamos virar essa página. Agora repare uma coisa, o problema dos tesoureiros do PT não foi receber dinheiro das empreiteiras, porque aqui antigamente era legal receber dinheiro das empreiteiras, foi receber caixa 2, foi botar dinheiro no bolso. O Palocci está com 100 milhões de reais de fortuna. O Palocci era um médico humilde que eu conheci desde o movimento estudantil lá de Ribeirão Preto. 100 milhões de reais, né? Como do PSDB, esse Paulo Preto é 100 milhões, 123 milhões de reais na Suíça. Está preso agora de novo. Pode até fazer uma delação, né? E a roubalheira aí é generalizada e a gente não pode ter bandido de estimação. Se for do PT, se for do PSDB, se for do PDT, tem que pagar. Se não, por que o cidadão comum vai respeitar a lei? Só para a gente concluir o nosso bloco de ouvintes, Donato, são as duas que estão faltando. Como é que o senhor vê o apoio do PT ao governo de Maduro? E para quem pretende participar diretamente de política, como escolher um partido, uma vez que quase todos os partidos têm envolvimento com corrupção? Quase todos é uma boa resposta. Procure aquele quase, né, a parte que não está, se o seu filtro for esse. Agora, meu irmão, deixa eu lhe explicar uma coisa. A política é uma obra humana. Como, por exemplo, a igreja. A igreja é uma obra humana. Por mais que ela interprete a vontade de Deus, a lição de Deus, né? Quantos escândalos você encontra de padre pedófilo, de pastor que malversa dinheiro, etc, etc. Como é que a gente faz? Abandona a igreja? Nega a igreja? Nega a palavra de Deus? Não. Entra lá. Ajuda. Não é? Por exemplo, o PDT, o meu partido, não tem nenhum envolvido em nenhum escândalo. O PSOL não tem nenhum escândalo, ninguém é um partido jovem, novo, não tem nenhum escândalo, não está envolvido em nenhum escândalo. Mas se a ideologia do PT, que está envolvida em muito escândalo, lhe agrada, entra lá e briga. Percebe? Porque o partido é uma organização do povo. Você pode entrar lá dentro e começar a brigar. Olha, para com esse papo de ficar passando pano, idealizando corrupto, né, bandido de estimação e tal. Entenda o que eu quero dizer. Não haverá nunca uma obra de anjos feita por gente. E a democracia precisa da participação popular, especialmente dos jovens. É a isso que eu estou dedicado. Eu, por exemplo, eu me garanto, eu tenho 38 anos, estou dentro dos 39 anos de vida pública, já fui governador, ministro 2 vezes, prefeito, mexi com dinheiro, comandei o orçamento do Brasil, nunca respondi por um inquérito, nem para ser absolvido. Isso nada mais é do que a minha obrigação. Mas ninguém pega na minha munheca. Agora, será que eu garanto que o meu companheiro ali do lado não fez? Não, não garanto, não dá para garantir. O que eu garanto é que se ele fizer, ele é meu ex-amigo. Ô Ciro, como é que o senhor vê o cenário estadual após as eleições de 2018, a derrota de Eunício, e qual é o seu projeto agora? Bom, eu estou dedicado a ajudar o jovem brasileiro a conhecer o Brasil, a entender o Brasil e achar os caminhos para consertar o Brasil.
Isso quer dizer que candidatura, para mim, agora só num caso absolutamente excepcional. Fica valendo aquela entrevista que o senhor deu para a Folha de que abandonaria a política caso... Não, eu já me disse porque assim que eu disse isso, veio uma onda pela internet e uma onda assim meio que me chamando de covarde, como se eu estivesse largando a luta e tal, e não é definitivamente o caso. Portanto, eu, se for necessário, serei candidato. Não pretendo mais, não é meu plano, mas vamos lá, na prática, preparei um livro, que é um livro que mostra o que é acontecendo com o Brasil e faz uma proposta concreta, bota os números, digo como é que faz as políticas, etc. Não é porque eu sou sábio, não, é porque eu tenho muita experiência, eu já governei, já fiquei na oposição, eu sei onde as andorinhas dormem, já fui colega desse povo todo. Paulo Guedes, por exemplo, é meu amigo, o Bolsonaro eu conheci muito, lá nos colegas lá, eu virei o presidente da associação dos candidatos, porque fui colega do Meirelles, fui colega da Marina, fui amigo do Alckmin, e a gente pode ser diferente e não brigar, estabelecer uma relação que permita o diálogo resolver o problema. Então o livro vai ser o primeiro movimento. Já tem o título? Tem um título provisório, vou dizer aqui, mas não vai ser ele, é Brasil Última Chamada. Que eu acho mesmo que o Brasil está aí na iminência de perder a condição de soberanamente decidir seu destino se a gente continuar nesse rumo. De ser reprovado, no caso. E não ser mais uma nação autônoma, porque hoje em dia a soberania de um país não é dada mais por uma declaração política. Então Dom Pedro saca a espada na beira do Ipiranga, dia 7 de setembro, e independência ou morte, e até hoje nós comemoramos e tal. Hoje em dia, se você não tem uma defesa capaz de manter sua voz, internacionalmente, e o Brasil não tem. Hoje em dia, se você não tem uma inteligência tecnológica capaz de suprir suas necessidades críticas, por exemplo, sua química fina dos remédios, seus computadores, suas máquinas de fazer as coisas, e o Brasil também não tem. Então, gradualmente está se destruindo a possibilidade do Brasil tomar decisões por si mesmo. E esse governo Bolsonaro virou um governo de fim de feira, sabe? Parece que o Brasil está, como ele diz, aí on sale, em liquidação, estão entregando pré-sal. A sua avaliação como homem de visão é de que o futuro ele vai continuar, ele continua? Não, acho que ele não bota no fim, não. Acho que ele não bota no fim, não. Mas acho que o caso não acho que ele bote no fim, não. Porque, repare, ele não tem psicologia para aquilo, ele não tem treinamento para aquilo, ele não tem preparo para aquilo. Quando a coisa apertar mesmo, porque a popularidade cai. Quando a popularidade cai, aí as unhas todas que estavam humilhadas e tal, vêm para cima, aí vão investigar esse Flávio Bolsonaro, vão partir para caçar, é filho. E ele, quando ele sentiu o fogão rindo no rabo, a tendência dele é renunciar, que nem o Jânio Quadros. O que assumiria seria conveniente também para o Brasil, que o senhor imagina? Não, mas é um governo, volto a dizer, civil. Ainda que seja um egresso, um militar, mas é um governo civil, eleito dentro das regras, que é o que nós precisamos vigiar. Vigiar é que as regras sejam cumpridas. Por quê? Porque 2022 está bem aí. Essa é a vantagem da democracia, a gente acerta e erra. Eu, com todo respeito aos 57 milhões de eleitores do Bolsonaro, acho que foi uma histeria coletiva. Acho que o antipetismo foi tão violento que as pessoas fecharam os olhos. E aqui para nós, tirando, vamos dizer, as caricaturas que a gente tem, o meu querido amigo Daciolo, o outro lá, a maioria do povo brasileiro escolheu o pior candidato. O pior. E o pior aqui não é porque eu não gosto dele, que eu já mostrei aqui que tem um afeto. O pior é o seguinte, é o menos preparado, o menos treinado, o mais analfabeto, o mais grosseiro, o mais reacionário. Esses filhos dele são um problema. Se não me falha a memória histórica, Ciro da Pérsia era profeta também. O Ciro daqui... Mas você sabe, ele lá era profeta porque ele tinha o dom de Deus, porque ele foi o libertador. O Ciro da Pérsia libertou os judeus do cativeiro, e para isso ele é o único não cristão,
integrante do tronco do Abraão, das 3 grandes religiões, que é homenageado na Bíblia. E por isso é o meu nome. Mas é a sua bola de cristal? A minha é porque eu tenho muita experiência. Então, quando apertar mesmo, a tendência do Bolsonaro é uma renúncia em troca de uma proteção dos seus chefes generais. Isso demora o quê? Eu estou perguntando. Olha, eu estou assustado com a velocidade com que se deteriora hoje o capital político. O Bolsonaro hoje já é o presidente de pior avaliação de toda a história brasileira nesta data. No início de governo. Para o início de governo. Então vamos lá, se ele perde a Previdência, como é provável, ele também vai perder o tal mercado. Porque o mercado é cruel. E o mercado fez o que ela fez com a Dilma. Quem criou o ambiente para derrubar a Dilma foi, né, ela ajudou pra cacete, porque francamente foi uma presidenta desastrada, e incapaz de somar 1/3 dos deputados no primeiro ano de um governo. E os estados quebram junto, né? Mas não aprovando, os estados quebram junto, se é dessa vez? Hoje, 17 dos 27 estados brasileiros já estão em líquidos. Inclusive, o governo do Ceará decretou agora um corte de gasto. Mas cortou um corte de gasto semana passada. Correndo na frente. Semana passada houve um corte. Sim, nós estamos correndo na frente e aqui a nossa crise é para proteger o investimento. Então, hoje o Ceará, por esse sacrifício, é o melhor investimento do Brasil. Nós estamos investindo mais em termos nominais do que São Paulo, do que Rio, do que Minas, que também é garapa, que estão quebrados. O que eu quero perguntar, só para encerrar, é o seguinte: mesmo com toda essa visão, vamos dizer, pessimista, acho que os governadores vão trabalhar para suas bancadas estaduais tentarem aprovar, como eu disse, esse denominador comum da reforma. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Inclusive, era a minha proposta. Eu achava que devia ter sido discutida antes com os partidos, com os governadores, mastigar antes de ir para o Congresso. Eles optaram por fazer uma coisa quase secreta, mandar o pacote numa tática que eu acredito é o seguinte: bota o bode na sala e deixa os caras virem corrigindo aí as coisas para a gente conservar aqui o coração do negócio. E é um acerto em relação ao Temer botar os estados e municípios juntos. Os municípios hoje são superavitários. Os municípios são superavitários na Previdência porque são novos, né? A maioria novos municípios e tal. Novos em relação aos tempos previdenciários, que são 3 décadas e tal. Os estados têm um buraco já de algo ao redor de 90 bilhões de reais. Minas está quebrado por causa de Previdência, Rio Grande do Sul quebrado por causa de Previdência, Rio de Janeiro quebrado por causa de Previdência, Rio Grande do Norte aqui vizinho quebrado por causa de Previdência, Goiás quebrado, Mato Grosso quebrado, são 17 estados. Ciro, a gente está agradecendo a sua vinda aqui e parece que a figura que você colocou, o bode é mal cheiroso. O bode é mal cheiroso. Eu agradeço, viu, quero comemorar minha vinda aqui. Eu tive essa semana, 2 semanas atrás, uma alegria que me comoveu muito. Eu quero partilhar com os cearenses todos. Depois de um bom tempo, nunca brigamos, mas depois de um bom tempo sem conversarmos por desavença política, sem brigar, eu recebi um honrosíssimo e muito querido e fraterno convite para tomar um café com Tasso Gereissati. Já me emocionei a partir da hora do convite, cheguei lá, encontrei um velho amigo, tivemos uma boa conversa de avós, mostramos as fotografias dos netos uns para os outros e eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, e quero mandar daqui um forte abraço para ele, a minha homenagem e a alegria de podermos voltar a celebrar nossa amizade. Nós agradecemos a sua vinda aqui. Muito obrigado, Ciro. Obrigado a você. São 10 horas.